Glória a Deus. Pega a palavra de Deus, abra comigo no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. O livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Ele vai colocar aqui na tela e já está. Vamos à leitura? Neemias, capítulo 1, versículo 1. Vamos à leitura. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? O Neemias, ele estava lá no cativeiro da Babilônia. Mas o Neemias, ele não era daqueles que foram transportados. O Neemias era filho de alguém que foi transportado para lá. Neemias nasceu lá, lá no cativeiro. Ele nasceu, digamos assim, já cativo. Já não era mais nem o reino da Babilônia. Agora, já os medos e os persas já tinham tomado o reino. Naquela passagem onde o Beltesazar pegou os utensílios, né, da casa de Deus e fez uma grande orgia, e apareceu uma mão na parede escrevendo: Tekel, Tekel, Mene, Parsim, pesado fosse na balança, encontrado fosse em falha, cortado foi o teu reino. Naquela mesma noite os medos e os persas, eles pegaram e mataram o rei Beltesazar. E o Neemias estava lá. Ele sabia que a cidade dele era Judá, era Jerusalém. E chegaram alguns dos irmãos, ele perguntou: olha, como que está lá? Olha, está uma grande miséria. Ele ficou sabendo de uma notícia terrível. E ele toma atitudes que o Espírito Santo vai nos ensinar hoje, coisas grandiosas, diante de adversidades, diante de uma pessoa, de uma autoridade, diante até mesmo de um pastor. Como que nós devemos falar, como que nós devemos nos comportar, porque o Neemias, ele dá 3 lições que é grandiosa para as nossas vidas. Você quer aprender conosco nessa manhã? Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nesta manhã a Tua palavra foi lida e agora vai ser ministrada, mas é preciso que o Teu Espírito Santo tome o Teu lugar de honra e use a minha boca para falar com o Teu povo, meu Pai. Meu Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, portanto, nesta manhã, fale comigo, fale conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus? O Neemias, ele fica sabendo que a cidade dos pais dele, Jerusalém, que inclusive Jerusalém era famosa por ser a cidade do grande rei. O rei Salomão, filho de Davi, ele construiu um império que dominou o mundo antigo naquela época. O mundo inteiro conhecia Israel como uma grande potência mundial. As nações pagavam tributos para o rei Salomão. Vinha ouro lá distante de Ofir, vinham carregados embarcações de ouro para pagar tributos a Salomão. Então, era um reino famoso. Só que agora, o Neemias, ele está lá na Pérsia, ele está na fortaleza de Suzã. Inclusive, ele está até em segurança, porque aprove ao rei colocar ele como copeiro. Ele era guardador da taça de vinho do rei. O rei não tinha muitos amigos, porque naquela época eram muitos conflitos, a ponto dele levantar alguém para provar a comida dele, né? Ou tomar o vinho. Aí depois o rei ficava olhando. Se o camarada não caísse duro, esticado no chão, ele sabia: então eu posso comer, eu posso tomar o vinho. E a função do Neemias era uma função bem próxima do rei, porque ele conversava com o rei olhava para o semblante dele, sabia que era o Neemias. E agora ele recebe uma notícia terrível, que a cidade dos pais dele está queimada a fogo.
As pessoas vivem se escondendo em cavernas, vivem numa miséria terrível. E ele nunca tinha ido em Jerusalém. Ele conhecia Jerusalém de história. E ele fica sabendo que aquilo está uma situação terrível. E ele toma um posicionamento, que é exatamente o que está aqui no versículo 4, que está assim, ó. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele recebe aquela notícia, e o Neemias não sai correndo, gritando pela rua desesperado. O Neemias conhece o Deus de Israel, o Deus daquela cidade que estava destruída. E ele fica calado. Ele fica quieto. Por muitos dias, ele fica na dele, orando e jejuando. Só que o Neemias, ele toma um posicionamento completamente diferente, e é o primeiro posicionamento que nós devemos aprender com Neemias. Aconteceu algo, não conte isso para quem não vai te ajudar. Conte isso para ele que vai conseguir te ajudar. E o Neemias, conhecedor da palavra, ele vai orar a Deus, mas ele vai orar em cima do que está escrito na palavra. Ele vai entrar em juízo com Deus dizendo: Senhor, o Senhor declarou lá para Moisés que se o povo pecar e o povo se voltar para ti, ainda que o povo esteja desgarrado, ainda que esteja tudo perdido, que o Senhor vai exercer da tua misericórdia. Senhor, compadece tu de nós, porque a nossa nação, o sepulcro dos meus pais, a Jerusalém, que é a cidade do grande rei, foi destruída, Senhor. Ele começa a entrar numa profunda oração com Deus. Ele começa a entrar, como eu sempre dizia nas minhas orações, ele entrou numa audiência com Deus. É por isso que quando eu vejo alguém orando ali ajoelhado, se eu venho conversando, eu até diminuo o tom de voz e passo com temor. Porque aquela pessoa que está orando ali, ela está tendo uma audiência com Deus. O próprio Deus desce ali para falar com ela. Se eu tenho entendimento espiritual e sei que Deus está ali falando com ela, não é falando comigo, eu não estou na história, eu me encho de temor, eu passo do lado quietinho pensando assim: não, Deus está ali, eu não posso atrapalhar a audiência que ela está tendo com Deus. O Neemias, ele entrou em uma audiência com Deus. E muitas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento e zombando e falando alto perto de uma pessoa que está orando sem temor nenhum, sem entendimento. Aí depois vem um monte de assolação para a vida da pessoa. Ela fala: ai meu Deus, o que está acontecendo? Porque ela não respeitou a presença do Santo dos Santos que está na vida daquele irmão, daquela irmã que está ali em comunhão com Deus. Não tem nada de errado você passar quietinho. Neemias estava lá, ele procurou um lugar e foi orar. E foi clamar a Deus por muitos dias. E o detalhe curioso, que a oração que ele fez, eu vou pegar um trecho, que é o versículo 8, que é um argumento dele com Deus. Vai no Neemias capítulo 1, versículo 8. Olha aqui ele trazendo a memória. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Está dizendo assim: olha, vocês estão aqui no cativeiro, tem um motivo. É por causa da transgressão, é por causa do pecado. Versículo 9. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes são os teus servos, e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Aí versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei,
Olha que coisa tremenda que ele está relatando com o próprio Deus aqui, ó, que ele diz assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, falando dele mesmo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeira do rei. Ele estava orando a Deus, ele tinha uma situação para resolver, ele estava orando a Deus, jejuando por muitos dias, estava pedindo graça e sabedoria a Deus, para quando ele entrasse na presença do rei, ele tivesse discernimento de usar as palavras corretas para que o rei ouvisse e desse ouvidos a ele e ajudasse numa grande empreitada que ele estava prestes a fazer, que era restaurar a cidade do sepulcro dos pais dele. E agora preste atenção, que vai ser muito importante, o que nós vamos discorrer agora, mais importante ainda, é aqui que nós vamos aprender a nos comportar como foi o comportamento dele. O Neemias, ele era servo. E para que serve o servo? Para servir. Se o servo, ele não serve, então ele não serve para servir. Se o servo, todos nós somos servos de Deus. E todos nós somos servos de algo ou de alguém. O marido, ele é o cabeça, mas ele também, além de ser servo de Deus, ele é um servo que serve a sua casa, que serve a sua esposa. A esposa, ela é serva do Deus Altíssimo, mas ela é serva do seu esposo e presta um serviço de amor para os seus filhos e acaba até sendo uma serva dos filhos. É ou não é? Quando uma mãe de manhã, ela chama os filhos para levar para a escola, ela prepara as vestimentas, tem que estar limpa, e houve um serviço para que aquilo estivesse limpo. Ora, então digamos que ela prepara todo um terreno de serva para servir, para edificar e para que a criança, ela se espelhe até nos pais. E o Neemias, ele era servo. Ele estava servindo ao rei. Ele tinha uma posição de segurança, porque o último lugar que iriam atacar era a fortaleza, então ele estava seguro. Ele estava seguro, mas a cidade dele estava em ruínas. E o coração dele se encheu de compaixão. Eu preciso fazer algo, mas eu não posso fazer algo de qualquer jeito. Eu preciso fazer algo com a sabedoria daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu vou buscar a presença dele. E buscar como? Em jejum e em oração. Muitas vezes nós praticamos o mal, a consequência do mal, ela sobrevém sobre as nossas vidas. Nós vemos na igreja e queremos que em um culto, em uma semana, Deus resolva todas as nossas mazelas assim, ó. É ou não é? A gente vai pegar, eu sou filho de Deus, eu quero que resolva o meu problema. E se tiver alguém que prometer que vai resolver hoje, então eu vou sair da igreja Resgate e Salvação, eu vou para aquela que o profeta prometeu, que é só vitória, que vai resolver hoje. Você sabe quanto tempo foi esse tempo que Neemias ficou esperando para começar o projeto de restauração de Jerusalém? Daquele momento que ele entrou, ele falou assim: por algum tempo eu fiquei em jejum e oração. Será que foram 3 dias? Uma campanha assim de uma semana? Não. Quando nós lemos lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, falou que foi no mês de Quisleu, calendário hebraico. Do mês de Quisleu até o mês de Nissan, são 4 meses de silêncio, de jejum, de oração, sozinho. 4 meses. Jejuando e orando, esperando a sabedoria de Deus vir na vida dele, para quando ele fosse falar com o rei ouvisse a voz dele. 4 meses. Onde está isso, pastor? Vamos na Bíblia. A Bíblia esclarece tudo. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois,
no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que eu estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Olha só o detalhe interessante, que agora nós podemos até pegar os ensinamentos de Jesus. Quando você estiver jejuando, orando, não se mostre contristado, não se mostre triste, para que as pessoas falem, ele está em jejum, está em oração, ele está orando, coitado, né? Deixa ele estar em jejum e oração. Não. O Neemias, ele ficou 4 meses. Depois, se você quiser pesquisar, você vai ver que diz que Quisleu até Nissan são 4 meses. Nesses 4 meses, nenhuma vez ele entrou triste na presença do rei. Ele serviu o rei normal. Quando Deus começou a agir, falou, é agora que eu vou agir, aí ele nem percebeu. Ele entrou na presença de Deus, mas o rei, quando olhou para ele, viu tristeza nele. Mas como? Eu tentei há tanto tempo não demonstrar que eu estava triste. Como que você percebeu que eu estava triste? Eu não posso estar triste na presença do rei. Vamos continuar a leitura? Versículo 19. Versículo 2. E o rei me disse, por que estás triste o teu rosto? Pois não está doente. Até ontem você me serviu. Tanto tempo nós estamos juntos. Então o rei conhecia bem o aspecto de Neemias, né? Voltando aqui, ó, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza do coração. Então temi muito em grande maneira. Ele não poderia estar triste na presença do rei. O rei queria era a palavra para deixar ele para cima. Mas Deus fez com que o rei enxergasse nele uma tristeza. E o próprio Deus, trabalhando ali, já coloca até o discernimento para o rei. Isso daí é tristeza de espírito, isso é coração amargurado. E aí o Neemias, ele teme, ele fica com medo, ele fica apavorado. Agora o rei vai me tirar do cargo, e agora o rei vai me tirar daqui. Ficou preocupado. Porque quando nós estamos diante de uma situação, por mais que nós cremos na palavra, a preocupação vem. A preocupação é normal, nós somos seres humanos. A preocupação vem. Mas ele estava alicerçado na oração. Aquela pessoa que ela tem comunhão de oração com Deus, vai acontecer o que vai mostrar aqui na sequência. Versículo 3. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumido as suas portas a fogo. Ele relata agora para o rei, rei, como eu não poderia estar triste se a cidade do sepulcro dos meus pais estão queimadas a fogo, está assolada, como que não era de eu me entristecer? Só que a sabedoria foi tão grande que ele não falou que cidade que ele era. Ele não já falando tudo para o rei o que estava acontecendo. Olha, a cidade dos meus pais é Jerusalém, é a cidade do grande rei, e se é a cidade do grande rei não pode estar assim, eu preciso que você, o rei, me ajude, porque eu preciso ir lá e reformar a cidade, eu preciso... E dando ordem para o rei. Não. Quando você vai falar com uma autoridade, você tem que ter toda uma sabedoria para falar com ela, ainda que o que você tem para dizer... Você está no teu direito, é lícito você falar, mas não convém falar. Porque a palavra dura, né, ela suscita ira. E a branda, ela desvia o furor, e é o que Deus está ensinando para nós agora. Olha aqui, ó, versículo 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá. Ele já declara a cidade que ele é. A cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu santifique. Mas volta aí no início do capítulo 4, que tem algo interessante ali na tela. Ó. Orei ao Deus dos céus. Ele estava conversando com o rei. Ele tinha que dar total atenção ao rei. Mas ele orou. Mas orou como? Ele tinha comunhão com Deus. Ele já estava, por esta causa, há 4 meses orando e jejuando.
Ele olhando para a cara, para a face do rei, ele entrou em oração a Deus. Olhando para o rei, com a boca dele fechada, ele entrou em oração a Deus. Tem momentos que nós temos que orar somente a Deus. E Ele vai responder se você tiver comunhão, intimidade com Ele. A causa não requer nem que nós venhamos abrir a boca, senão pode adquirir até uma contenda. É momento de fechar a boca e orar em poucas palavras a Deus. Porque não é por muito falar, é pela intimidade que se tem. Quando falamos poucas palavras, o Deus que está nas nossas vidas, Ele já sabe tudo, Ele entende tudo. Ele sabe que Neemias estava orando para a reconstrução, porque já tinha chegado o tempo dos 70 anos que ficariam ali. Então era o próprio Deus no controle de tudo, mas estava esperando a atitude do Neemias. Neemias ora a Deus. Ele entra em oração a Deus. Versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu santifique. Olha outra coisa aqui. Olha a simplicidade. Se ele chegasse dizendo assim: eu preciso que o rei me mande lá para a grande cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei, para edificar aquela potência que um dia já foi uma potência mundial e que novamente ela vai ser uma potência mundial. Seria sábio diante do rei? O rei ia falar assim: não, lá é uma província minha. Como agora que você pede para edificar? Lá vai se levantar um rei que vai se levantar contra mim. Ele entra com um vocabulário, com um discernimento, dizendo assim: olha, ele mexe no íntimo, no sentimento do rei. Ele estava triste antes, o rei viu que ele estava triste. Senhor, ó rei, se o teu servo, se o Senhor achar graça no teu servo, me envia para ajudar, para a terra, onde estão os ossos, o sepulcro dos meus pais. Como poderia eu estar triste se os meus antepassados estão sendo envergonhados, ó rei? Olha que sutileza para pegar o rei no ponto, digamos, fraco, sem se ensoberbecer, mas falando algo que era um plano do próprio Deus. Dando continuidade aqui, versículo 6, então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, pegou um momento propício, né? Momento em que o rei, você pode perceber, o homem é assim, né? Quando ele está no meio dos amigos, ele pode até entrar numa palavra, num vocabulário mais descontraído, mas se ele estiver junto com a esposa, ele começa a medir as palavras. Ainda que não seja nem palavra de baixo calão, mas ele tem que demonstrar que tem que respeitar a esposa. Ele não pode respeitar a esposa brincando com brincadeirinha, com gracejos imorais, que é até antibíblico, né? Então ele pegou até o momento propício. Estava o rei e a sua esposa. E o rei não podia falar algo porque tinha uma testemunha do lado. Senão a esposa falou: você não falou que ia mandar o Neemias para lá, porque agora você está voltando tua palavra atrás? Tinha uma testemunha do lado. E a mulher ia ficar nele. Então o rei tinha que tomar cuidado com o que ele ia falar, porque palavra de rei, inclusive dos medos e dos persas, não pode voltar atrás. E você sabe lá na história da Esté, quando o rei ele promulgou lá para destruir todo mundo lá, matar os judeus, falaram para ele: ó rei, por causa da Vaste, né? Ó rei, a tua palavra não pode voltar atrás, não. Então a palavra do rei não poderia voltar atrás. A palavra do rei deveria ser cumprida. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Quando você for falar com alguém que ele é uma autoridade sobre você, seja no teu trabalho, seja na tua casa, ou seja até mesmo no mundo espiritual, o teu pastor, saiba que ele é uma pessoa ocupada. E essas pessoas que trabalham com ocupações, com gerência, com diretoria, fazem perguntas diretas e querem respostas diretas, porque ele não tem tempo a perder. E o rei fez duas perguntas: quando você vai, quanto tempo você vai ficar lá? E olha a resposta que ele dá. Oh, aleluia!
Glória a Deus, eu estou agora no versículo 6, estava no 6, né? Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Você vai, mas você é importante para mim, eu te quero aqui de volta, hein? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. O rei fez uma pergunta, e ele falou, rei, eu vou e volto em tanto tempo. Preciso. E nós vamos aprender algo, que o Neemias ele vai precisar de uma série de coisas para essa viagem. E ele não chega já despejando tudo. Ele começa a falar detalhe por detalhe. E eu bem sei disso, porque eu trabalho secularmente. Eu trabalho numa área que requer de muita integração. Se você passar o teu problema inteiro para uma pessoa, ela vai dizer, não tenho tempo para isso não, é muita coisa. Mas quando você começar uma conversa com ela, e você deu um pontinho, ela, tá, ela já te deu atenção, tá, beleza, isso aí é tranquilo. Aí você fala, não, mas tem um outro furo no sistema ali. Ele, é? Ele não falou que não vai dar, porque ele já está envolvido. Antes de você chegar no ponto que você quer, envolva, para que não tenha como sair mais. Envolve a pessoa, apontando que é até bom para ela. Envolva, seja envolvente na conversa. E ele está envolvendo o rei na conversa. Ele está chamando o rei para dentro da situação dele. Nós paramos onde? Ali no versículo 6, vamos para o 7 agora. É bem interessante o que nós estamos lendo aqui. Disse mais ao rei. Ele fez um pedido, o rei concedeu. Agora ele vai por etapa, né? Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até eu chegar em Judá. Ele estava em Suzã, na Pérsia. Ele precisava de passar, né, nas alfândegas. Ele precisava de cara, ele não poderia ir de qualquer jeito. Quem é você? Eu sou copeiro do rei. Tá bom que tu é copeiro do rei. Ele tinha que ter algo para ele apresentar. Algo escrito. Eu estou vindo aqui, em nome do rei. Eu quero passagem. E aí o que o rei faz? Bom, se eu já te deixei ir, o rei é inteligente, ele sabe o que Neemias está falando. Ele sabe que existem guarnições que ele precisa fazer, apresentar o motivo que ele está indo lá. Tudo bem. Você acha que parou por aí? Não, ele precisava de mais coisas. Nós paramos ali no versículo 7, né? Vamos para o versículo 8 agora. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que ele houver de entrar. E o rei mas deu. Ele está falando aqui, ele faz um outro pedido, rei, quando eu chegar lá, eu vou precisar de madeira. E eu não posso pegar a madeira, chegar lá e começar a cortar, porque a madeira é do rei. Tudo é do reino. Eu não posso chegar lá, ainda que eu chegue lá dizendo que eu vim por causa eu preciso ter um documento. Eu preciso ter legalidade para pedir essa madeira. O rei já tinha concedido que ele fosse. O rei já tinha concedido as cartas, né, para ele passar. E agora o rei fala assim, sentiu-se envolvido de uma tal maneira. Fala assim, não, se eu já te fiz tudo, toma a carta lá para o Asaf, para você conseguir a madeira. É forte, não é? Versículo 8, dando continuidade ali. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade. E para a casa em que eu houver de entrar. A casa que ele ia ficar, né? E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. O Neemias, ele se revestiu do poder de Deus para uma grande obra de restauração, que era de interesse do próprio Deus, a restauração lá dos muros de Jerusalém, porque tinha um tempo determinado para que isso acontecesse, e Deus deu sabedoria para ele dialogar com o rei. Ele consegue tudo o que ele quer. E o mais interessante é que ele consegue até o que ele não pediu. E eu já vi isso acontecer. Você pede algo, você vai pedindo por etapa, você vai envolvendo a pessoa, que chega num ponto que ela mesma te procura e te diz, mas está faltando mais água aí que você vai precisar, tá? Toma aí, usa.
Eu parei ali no versículo 8, né? Vamos ao 9. Então, vim aos governadores da além do rio e deles as cartas do rei. E ao rei tinha enviado comigo chefe do exército e cavalheiros. Ele pediu o exército, ele pediu o cavaleiro? Ele falou: Neemias, tu está aqui comigo, você não pode correr risco não. Toma aqui um chefe, umas cavalarias para te acompanhar nessa grande empreitada, para que você vá em segurança e você volte em segurança. Ainda que o que você está querendo, o que você quer, é lícito, ainda que você esteja no teu direito de pedir, com tudo isso, aprenda a montar uma envolvência até você chegar no ponto para conversar. O Neemias, ele chegou com toda a simplicidade, com toda a humildade. Ele ia reconstruir que cidade, gente? Era Osasco? Era Carapicuíba? Ele ia reconstruir os muros da Nova Jerusalém, porque a velha já tinha destruído. Não aquela velha, a nova celestial. Ele ia reconstruir tudo. Ia começar um outro marco na história dos hebreus, dos judeus. Ia começar um outro marco na história dos israelitas. Era isso que ele estava falando. Mas ele ia fazer uma obra. Ele estava falando com o rei, ia fazer uma obra do outro rei, do Todo-Poderoso. Mesmo ele sendo um embaixador do reino, servindo de copeiro, de serviçal, ele se humilhou, colocou-se no lugar e ele conseguiu tudo o que ele precisava. E a palavra diz, no capítulo 6, no versículo 15, que em 52 dias, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Em 52 dias, ele reconstruiu os muros da cidade. E aí ele pega homens como o próprio irmão dele, esse Hanani, e coloca, ele diz que ele era um homem fiel e temente a Deus. Ele coloca ele sobre a responsabilidade de cuidar da cidade. Diz assim: olha, você só abre as portas da cidade quando o sol aparecer. E à noite você tranca e não deixa ninguém mais entrar. Jerusalém precisava ser guardada, porque o próprio Deus, ele deu essa sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente e não lança em rosto aquele que vai pedir sabedoria para ele. Nós estamos aqui na igreja, congregando, aprendendo tantas coisas, e muitas coisas nós acabamos falhando ou perecendo, porque falta um pouquinho do conhecimento, e Deus ele vai estar depositando dia após dia nas nossas vidas. Dia após dia, ele vai estar depositando esta sabedoria nas nossas vidas. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Está escrito assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Pastor, mas aquele rei não era ímpio? Esse rei Ataxerxes aí que você estava falando, ele não era ímpio? Pois é, mas foi o próprio Deus quem levantou o Nabucodonosor, ímpio ainda, depois ele se converteu. Foi o próprio Deus quem levantou esse rei aqui, Ataxerxes, que muitos dizem que ele até, em outras traduções diz que ele até o que casou com a Estéria, é aquele mesmo rei daquela história, embora, né, um não fale do outro ali, né? Mas foi constituído por Deus. Voltando, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Quando a igreja está sofrendo, perecendo, e se levanta o inimigo contra a igreja, por causa do erro da igreja, foi com permissão do próprio Deus que o assolador veio. Ou você não lembra nas três situações, quando Noé estava construindo a arca, a assolação da água veio, foi ordenada por Deus. Quando o cativeiro estourou, que foi o povo para a Babilônia, foi o próprio Deus e alertou através do Jeremias, através de Isaías, foram vários alertas e o povo não se consertava e foi para o cativeiro, né? Versículo 2: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.
Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz à toa a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Nós devemos temer as autoridades, não só pelo castigo, mas também pela consciência. Porque quando você desobedece uma autoridade, principalmente uma eclesiástica, né? Que é autoridade sobre as nossas vidas, com que moral que nós vamos entrar diante de Deus? Com que autoridade nós vamos entrar se ele levantou uma autoridade e nós ultrajamos a autoridade? E Jesus, ele nos dá uma lição fantástica sobre o que é obedecer à autoridade. Evangelho de João, capítulo 17, Jesus vai nos ensinar agora algo fenomenal. João capítulo 17, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Jesus está ali, orando ao Pai. Ele e o Pai são um. Os atributos dele nesse momento era de um enviado para trazer restauração. Ele ora ao Pai, entendendo a autoridade do Pai, não querendo a autoridade que ele teve lá na glória com o Pai. E mais interessante vem aqui, no versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus atropelou a autoridade do Pai? Não. Jesus entendeu a autoridade do Pai. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele escreve assim, que Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas ele humilhou-se até a morte, e a morte de cruz. Coloca aquilo na tela. Eu vou ler aqui na tela. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos quais estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não teve por usurpação. Ele estava na glória com o Pai, mas ele estava na terra como homem. Ele se comportou como servo. E o próprio Deus o exaltou soberanamente. Neemias estava no palácio. Ele não usou da autoridade, dizendo assim: olha, eu não sou servo de um rei terreno, eu sou servo do rei dos reis e do senhor dos senhores, me dê aí o que eu preciso, que eu estou indo, tchau. Não, ele precisava construir, ele precisava fazer uma obra de restauração, mas ele se fez servo e humilde, conseguiu tudo o que ele queria. Jesus foi ordenado pelo Pai, o Deus Todo-Poderoso, eles estavam juntos lá. Ele veio, cumpriu cabalmente a obra do próprio Deus, e depois ele ora
a Deus e falar assim, Pai, já era nos últimos momentos dele, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha aí, mas eu me esvaziei dela para cumprir a tua ordenança. Jesus nos ensina coisas tremendas, maravilhosas. Amados, Deus, Ele entregou, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Vai comigo lá, vamos ler, é importante. João capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A pessoa que ela não está em Cristo, não recebeu Cristo como Salvador, ela já está condenada. Como outrora, nós, antes de confessar Jesus como Salvador, nós estávamos condenados. Nós estávamos fadados ao fogo eterno, ao fogo do inferno. Mas Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário, e nós passamos das trevas para a sua maravilhosa luz. O próprio evangelista João, em 1 João capítulo 1, capítulo 5, versículo 14, ele diz assim que o mundo jaz no maligno. E verdadeiramente o mundo jaz no maligno. Ontem mesmo, eu estava lá no velório conversando com o diácono Davi e com mais uma pessoa que eu não lembro agora. Eu falei, olha, está complicado. O mundo está podre, o mundo está apodrecido. Se nós pensarmos assim, olha, eu vou num parque, vou passear num parque. Eu vou agora ali num parque, o Vila Lobos, um parque grande, bonito, né? Quando você chega lá, você se sente incomodado de tanta coisa estranha, horrenda que você vê do teu lado. Você fala assim, não posso ficar aqui com meu filho para ver isso não. Eu vou embora. Se você vai para um lugar público, você vê tanta coisa que você fala, depois você tem que fazer uma terapia de pai para filho, dizendo, filho, não é aquilo que você viu não, tá? Vamos explicar, vamos trazer para o contexto. O que você viu ali é o mundo, tá? Aquilo ali não é o legal, não. Aquilo ali é imoral. Aquilo ali não pode acontecer. Aquela palavra não pode. Você tem que trazer uma tratativa com o teu filho. E diga-se que até na igreja, dentro das igrejas, acontecem coisas que falam, não é para acontecer aquilo. Existe concordância. Que quem está na igreja está concordando e dizendo assim, ai, que maravilhoso, que lindo, que linda. Aconteceu um fato, e acredito que todo mundo sabe, né? Porque é um fato que está na mídia, né? De um casal aí, né? Que está na mídia, de uma loira, né? E de um cozinheiro, que todo mundo sabe quem é. Que a mulher adulterou, se juntou, porque aquele namoro não é um namorinho de beijo, se juntou com outro homem, expulsou o marido de casa, um casamento de 25 anos, expulsou o marido de casa, e agora todo mundo, ai que casalzinho lindo, combinou, aquele era uma pessoa horrível, que Deus te abençoe. Deus não está nisso não, querido. E tem crente comentando embaixo. Ai, olha, que casalzinho lindo, que coisa maravilhosa, aprovando o adultério, o mundo inteiro aprovando o adultério, e até nas igrejas condenando o marido, porque eu não sei quem é o marido, não sei o que fez, o que não fez, mas agora um casamento de 25 anos com um filho não tem valor mais nenhum. Agora, o que é bom agora é um cara que já tem 5 casamentos, que já saiu de 5 casamentos, que é o bom para ela agora. Eu fico imaginando Deus nessa situação. Não me ponha nesse caldeirão aí não, que esse caldeirão é do outro, tá? É do outro lado, não é meu. Não me ponha na história que eu não vou abençoar nada. Sabe o que Tiago escreve? Vou pedir para o diácono Davi colocar. Tiago capítulo 4, versículo 4. Coloca aqui na tela. Tiago capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Mas eu sou amiguinha, eu quero dizer que está tudo bom, que agora é maravilhoso. Segura ali. Eu não sei o que você pensa. Mas um casal, ele tem um filho, uma filha.
vai se parecer com ambos, certo? É o normal, não é? Aí uma mãe, com 30, 40 anos, e até com 40 anos já vi isso acontecer, ela se separa, trai o marido, separa dele, pega o filho, eu odeio ele, eu detesto ele, o menino é a cara do pai. Ela diz que odeia o cara, odeia o ex-marido, porque ela mesma aprontou, ela odeia o marido, odeia de morte, eu quero ver morto. Ai, meu filho, eu te amo, tu é tão lindo. Você entende o que eu quero dizer? Tudo bem, aconteceu algo. Tá bom. Agora vai, eu odeio, na frente do filho. Uma mãe jamais pode dizer assim, que odeia o pai do filho dela. Ei, um casamento é assim, ó. Pega 2 folhas de sulfite, molha na água, encosta uma folha na outra. Aí depois, que juntou, que é uma só carne, que essas folhas estão coladas, tenta separar uma da outra. Vai sair pedaço da folha da direita na folha da esquerda e vice-versa. Vai ter marcas. Não tem como. Vai ter marcas. Óbvio. Não sou nenhum, digamos assim, uma pessoa sem raciocínio, que existem coisas que não tem como mesmo. Tem coisas que foi adultério mesmo, tem coisas que foi agressão, que apanhou, tem coisas que até o próprio pai, para ser o guardador, ele violentou o próprio filho. Não venha querer dizer agora, ser tão santo, falar assim, não, você agora você tem que viver com o cara que violentou o próprio filho. Não tem como. Deus, ele odeia o divórcio, mas ele permitiu carta de divórcio para situações extremas. Deus não ama o divórcio, mas tem um ponto, tem um determinado ponto que não tem como mais. Um dos pontos é esse. Imagina você, mãe, você é pai, imaginar uma coisa, que o pai criou o filho com 7 anos, ele violentou, ele estuprou, vamos usar a palavra, ele violentou o próprio filho. Aí aquela mãe é crente, né? De oração. Não, mas Deus vai mudar ela. Como é que essa mulher vai deitar na mesma cama que este homem? Como é que esta mulher vai ficar? Ela vai perdoar. Mas não dá para pedir para ela ficar com ele. Se uma coisa dessa aconteceu, é fora o íntimo de cada um. Ela que vai decidir. Mas, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem tanta gente com carta de inimigo de Deus achando que é crente. Tem gente que está com a carta, está escrito, eu sou inimigo de Deus. E ela está com a carta, ela não lê a carta, ela mesma assinou a carta, que ela é inimigo de Deus, mas ela está congregando. Ah, na minha igreja é uma bênção, o pastor pega uma mensagem que é uma maravilha, né? Ela se sente até crente. Mas as atitudes dela diz que ela é inimiga de Deus. Com aquilo que ela concorda, com aquilo que ela pratica. Vamos fazer uma leitura aqui? Davi, Efésios capítulo 5, versículo 1, eu vou pegar até na tradução NVT, que é uma tradução bem explicadinha, para nós não termos trabalho nem de fazer manobra para entender que palavra é aquela. Efésios capítulo 5, versículo 1, está ali na tela, mas eu vou ler na tradução aqui também, igual está ali. Ó. Portanto, como filhos amados de Deus, emite-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício, aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não pratiquem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor.
Não pratique dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem a sua reprovação expondo à luz. É vergonhoso até mesmo falar aquilo que os maus fazem em segredo. É vergonhoso até falar o que as pessoas aprovam e praticam, até em segredo, em secreto. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é um Deus santo que nunca aprovou e não aprova a iniquidade. Ele abomina a iniquidade, o pecado. Deus é justo. Deus ama a família e tem um padrão de família que aquele padrão não pode ser mudado. O padrão da família de Deus é o homem e a mulher. Sempre foi assim e para as regras do reino de Deus sempre será assim. Amém? Se coloque de pé e aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. O Espírito Santo, Ele nos guia em tudo, desde que nós nos voltemos para Ele. Buscamos a Ele em oração. Tratemos com Ele. E Ele vai se agradar das nossas vidas e nos edificar. E nos mostrar como nós devemos entrar e como nós devemos sair. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim, olha, vocês não se preocupem quando vocês comparecerem diante dos magistrados, das autoridades. Dizendo assim, se vocês estiverem revestidos do meu poder, quando chegar na frente deles, vai te ser colocado o que você deve falar. Um exemplo claro disso foi a mensagem de hoje. O próprio Deus colocou as palavras corretas na boca de Neemias. Mudou até o semblante do Neemias na frente do próprio rei, para cumprir o propósito dele. Até mesmo aquilo que Neemias não pediu, o próprio Deus concedeu a ele. E a obra que era de restauração, em 52 dias, ele concluiu a obra. Aquilo que você precisa da parte do Senhor, ore a Ele, busque a Ele, jejue, entre numa audiência com Ele, porque Ele vai te dar sabedoria para você sobressair de todas as situações. Ele vai te dar vitória. Mas mantenha-se humilde, nunca ensoberbecendo, mas tendo Ele como autor e consumador da tua fé. Fecha os teus olhos. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi realmente obediente ao Pai. Ele se entregou na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem comprados pelo seu sangue. E como nós lemos, Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele veio para que era seu. A princípio, a pregação que Jesus mandava os discípulos, os apóstolos, vão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aí, em João capítulo 1, versículo 10, diz que Ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se você está aqui nesta manhã e você nunca confessou a Cristo Jesus como teu único Salvador, é preciso que você faça isso. O salmista, lá no Salmo 37:5, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, levante a tua mão aos céus assim, ó. Entregue o teu caminho, entregue a tua vida ao Senhor. Confia nele porque Ele vai transformar a tua vida. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Todos já são de Cristo? Amém. Então neste momento eu vou orar por esta pessoa que está aqui nesta manhã e até mesmo dizendo: pastor Mário, você não sabe, mas eu passei por uma situação tão desagradável. Pastor, eu fui humilhado esta semana. Eu não preciso nem saber que situação é essa. Mas eu vou orar. E Deus vai tirar a tristeza do teu coração. Vai tirar a humilhação, o opróbrio. E vai te honrar, porque Ele é Deus. Tudo aquilo que tramaram em secreto, em oculto, contra você, nós vamos colocar na mão de Deus. E Ele é fiel e justo para te abençoar. Tem alguém que precisa de uma oração de fortalecimento? Uma oração para que o Espírito Santo venha te fortalecer e te dar graça? Sai do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Sinta-se à vontade. Se você precisar desta oração de fortalecimento,
Pode sair do teu lugar, tranquilo. Porque todos nós passamos por tantas situações. Nós temos que ser humildes e reconhecer. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso do socorro do Senhor. Você que está aí no teu lugar, estenda as mãos aqui para frente e vamos orar por a vida de cada pessoa que aqui está. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, que ouvindo esta palavra, meu Deus, que o teu Espírito Santo trouxe aos nossos corações, para que nós venhamos a aprender, meu Pai, a combater o bom combate com discernimento de espírito e com a sabedoria do alto. Esta pessoa, meu Deus, que passou por algo tão terrível esta semana, que foi humilhada, que falaram palavras que machucaram o coração dela. E o Senhor sabe, meu Deus, toda esta situação, o Senhor conhece esta causa. Inclusive, tudo o que aconteceu, eu sei que o Senhor sabe, mas nós estamos pegando agora e colocando nas tuas mãos, até mesmo, Senhor, para que este peso não fique mais com este homem, com esta mulher. Toma esta causa nas tuas mãos, Senhor, e seja o juiz desta pessoa. Meu Deus, tudo aquilo que tramaram contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, Senhor, que todo este mal seja desfeito, meu Pai. Eu te peço agora que o teu Espírito Santo ministre em cada mente, em cada coração, que esta pessoa é amada e querida do Senhor, que o Senhor se entregou na cruz do Calvário, estava olhando para ela e chamando ela pelo nome, para que ela saiba que ela precisa trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Abençoa poderosamente a vida de cada um, de todos que estão aqui nesta igreja, meu Pai. A igreja, meu Deus, passou por uma situação, para nós é perda, mas para o teu reino é ganho. Quantas pessoas estão aqui, estão com o coração até mesmo apertado, sem saber nem como tratar da situação. Mas é o teu Espírito Santo, é quem consola, é quem conforta. Então, venha com o teu consolo, o teu conforto sobre as nossas vidas, sobre a comunidade, sobre a igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Creia que a aflição, nós aqui como humanos, nem precisamos saber. Mas que o Espírito Santo veio assim, ó, pegou de você. Isso foi lançado na cruz do Calvário. Você já é mais do que vencedor, porque Cristo Jesus já venceu por você. Aplauda bem forte ao Senhor. Volte para o teu assento em nome de Jesus.